Olá pessoal, hoje traz aqui tecnologia que utiliza inteligência artificial para vos ajudar a falar com qualquer pessoa no mundo. Ou seja, independentemente da língua da pessoa com quem vocês vão tentar falar, vocês vão conseguir perceber, ela vai-vos conseguir perceber e vamos utilizar aqui uma ferramenta que é muito direcionada para este tipo de coisas, se calhar para um mundo mais empresarial ou para quem realmente vá muito de férias e queira ter aqui uma forma de comunicar com diferentes línguas que em muitos sítios não é tão fácil falar sempre em inglês, ou as pessoas não percebem, e assim de uma forma muito simples e de uma forma muito rápida vocês conseguem comunicar com qualquer pessoa. Portanto, vão se tornarem poliglotas com a ajuda de um tradutor com inteligência artificial aqui da Time Kettle, o W4 Pro. E isto tem aqui uma premissa que eu acho que é interessante. Claro que eu já tinha testado alguma coisa um bocadinho semelhante a isto, mas eram uns earphones também para tradução, mas tínhamos de meter dentro do ouvido. E isso assim poderia não ser tão prático, porque vocês iam estar a dar alguma coisa que a pessoa ia ter que meter dentro do ouvido e depois iam ter que estar a lavar, a ter que estar a desinfetar. É claro que com isto também temos que ter essa preocupação, mas estes earphones são mais estilo daqueles earphones para utilizarmos para chamadas, por exemplo, e não ficam dentro do ouvido. Portanto, é uma questão de só colocarmos na orelha, mas fica assim por fora, fica assim com este aspecto. Mas é uma questão de vocês darem isto a uma pessoa, tem o outro, cada um de vocês coloca isto e uma pessoa está a falar numa língua e está a ouvir na outra e depois outra pessoa responde na outra língua. Nós podemos na mesma ter uma tradução offline, mas vamos ter que pagar, porque não temos que ter aqui este saldo de fiches e como podem ver, podemos ter algumas línguas em que ele pode fazer download para traduzir automaticamente, mas não é esta parte que eu quero falar. Depois, como podem ver, os earphones têm aqui indicação então de onde é que estão ligados, do número de série, quantas horas dão para traduzir e também podem ser utilizados como earphones para ouvir música, mas eu acho que não é muito prático, pelo menos não é tão dissimulado nós termos isto na orelha e estarmos a ouvir música assim. Mas podem utilizar para ouvir música. Ou então, como podem estar a ver, temos aqui três métodos principais. Temos a tradução de 1 para 1, ouvir e reproduzir e tradução multimédia. Então, nesta tradução de 1 para 1, eu posso falar em português e neste auricular, vamos por aqui à beira do microfone, ele vai ouvir em italiano. E come vedete io posso parlare in portoghese e storia qui al microfono. Lui ascolterà in italiano. Ou então, por exemplo, vamos mudar para alemão. Oppure, per esempio, passiamo al tedesco. Agora vamos falar com uma pessoa alemã. Jetzt lasst uns mit einem Deutschen reden. Bom dia, está tudo bem? Ohayou gozaimasu. Daijoubu desu ka? Daijoubu. Você está bem? Sayonara. Adeus. Konnichiwa. Olá. Bom dia, está tudo bem? Buenos días, ¿está todo bien? Queres saber onde é que é a casa de banho mais próxima? Quiero saber dónde está el baño más cercano. Nem que a vaca tussa. Ni siquiera si la vaca tose. Vamos a hacer um atraco. Nós vamos fazer um assalto. Portanto, como puderam ver, temos esta tradução de 1 para 1. Agora temos esta opção também de ouvir e os auriculares vão reproduzir numa certa língua. Portanto, eu posso estar agora a falar e os earphones vão traduzir isto para inglês. Como é que isto fica traduzido para inglês? Portanto, eu tudo que diga é em tempo real, claro que vai ter que haver uma pausa, ele depois vai traduzir para inglês. He says everything in real time. Of course, there will have to be a break. He will then translate it into English. Engaging between English. E pronto, isto é só para vocês terem uma ideia da questão de podemos ter o telemóvel a ouvir numa língua e estamos a ouvir noutra língua nos earphones, ou podemos estar a falar nos earphones e o telemóvel vai estar traduzido noutra língua. Portanto, isto quando estamos de viagem ou quando queremos falar com alguém, podemos estar com o smartphone, podemos estar com os earphones no ouvido. Portanto, eu estaria a falar em português e vocês estariam a ouvir em inglês. So, I would be speaking in Portuguese and you would be listening in English. Assim, eu não preciso saber falar inglês e estou na mesma a falar com vocês em inglês. Yes, I don't need to know how to speak English and I'm still talking to you in English. Como podem ver, eu não sei falar inglês e mesmo assim tem alguém que está a falar por mim em inglês. As you can see, I don't know how to speak English. Even so, there is someone who is speaking for me in English. Portanto, eu acho que o AI vai ajudar muito neste tipo de interação quando vocês não dominam bem a língua
em que querem falar. E depois, só para terminar, temos esta questão da tradução. Mas isto já é uma versão que temos direito a 300 minutos e podemos ter o áudio a vir de outras aplicações. Por exemplo, eu podia estar a ouvir o YouTube em inglês e ele iria-me estar a traduzir para o português. Do que eu andei a testar, eu até pensei que pudesse não funcionar tão bem em português, porque temos sempre o português de Portugal e o português do Brasil. Existe sempre esta distinção quando estamos a falar de coisas de tecnologia e quando estamos a falar de coisas de tradução. No entanto, com esta questão da inteligência artificial, ele até parece que percebe bem o português de Portugal e fala bem o português de Portugal. Eu também podia, por exemplo, pôr aqui, ouvir e reproduzir. Vamos ver como é que fica isto assim. Português do Brasil. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Isto entrou em loop. Como podem ver, do ponto de vista da solução, funciona. O tipo de discurso que a própria aplicação consegue, eu acho que é muito mais natural por causa desta questão de utilizar inteligência artificial. Funciona super bem com português. Claro que às vezes parece que não capta tão bem o que vocês estão a dizer e tem-se que repetir outra vez, mas diria que 90% das vezes consegue fazer uma tradução que me parece ser correta. É claro que eu testei isto dentro das línguas que percebo algumas coisas. Testei com francês, com italiano, com espanhol, com português, claro, com inglês. Portanto, neste tipo de línguas eu sei que funcionou bem. Experimentei ali com o japonês, com algumas palavras que eu sei dizer, e também pareceu que a tradução foi correta. Portanto, do ponto de vista de terem algo que traduza de uma forma relativamente fiável, pelo menos do que me parece, isto parece-me ser uma boa solução. Agora, não se podem esquecer, é que não é uma solução standalone, funciona sempre em concordância com o vosso smartphone, portanto, tem que emparelhar com o smartphone e tem que ter o smartphone ligado, pelo menos para ter dados, ou então tem que fazer download daquelas línguas que dão para fazer em offline, mas a tradução não ficará tão bem. E tem sempre a possibilidade, se não quiserem, dar um auricular a outra pessoa, apesar de acho que em termos higiênicos não é assim tão mau. Depois, no máximo, temos que passar álcool nesta parte, não fica dentro do ouvido, fica só mesmo pousado na orelha e por cima da orelha. Mas temos sempre a possibilidade de utilizar o smartphone para estarmos a ouvir a pessoa e estar a traduzir, e depois estarmos nós a falar e estar a traduzir para o smartphone, numa questão de ser com pessoas mais estranhas, estarmos no meio da rua, não ser tão prático estarmos a passar os earphones para outra pessoa. Portanto, pessoal, poderá ser aqui uma solução muito direcionada para quem viaja muito, quer seja em lazer, quer seja em trabalho, e queira estar dentro da língua do país para onde vai, e o país para onde vai não fala tão bem inglês. Portanto, pessoal, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida, deixem nos comentários. Subscrevam o canal para continuar a receber novidades e vemos no próximo vídeo.